TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Da TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é feriado nacional, hoje é dia 12 de outubro, mas nós estamos ao vivo, levando até você essa programação ao vivo. Fez um pouco de frio em Divinópolis. É claro que nós não estamos mais no inverno, não estamos ainda no verão, vai demorar um pouco ainda de maneira oficial para chegarmos até dezembro, perto do dia 22, mas estamos na primavera. Divinópolis hoje viveu um dia onde praticamente durante todo o dia tivemos uma temperatura de 21 graus, que muitos consideram como uma temperatura muito agradável. Eu não vou perder tempo, vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer eu recebo o psicólogo Renato Rezende. Ele está conosco ao vivo pela primeira vez em 2021. Renato Rezende, psicólogo, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde aqui da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde. É uma alegria, né, estar aqui mais uma vez com vocês, né, para estar conversando um pouco sobre a psicologia, sobre alguns temas destacados, né, com esse bate-papo mesmo dessa noite de feriado, né, mas com muita alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Legal. Olha só, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. É ao vivo nesta terça-feira, dia 12 de outubro. Renato Rezende, que é um dos grandes nomes da psicologia aqui da nossa cidade de Divinópolis e também de toda a região. E isso aí é importantíssimo a gente citar. O Renato, nós vamos falar hoje sobre a questão da depressão, vamos fazer um link também sobre essa questão do Setembro Amarelo que já passou. Mas eu gostaria que nesse primeiro bloco a gente falasse e até informasse para o público o que vem a ser uma avaliação neuropsicológica. Até um tanto quanto desconhecido aí do público, como é que você pode fazer inicialmente esse resumo para a gente? O que é essa avaliação? Samuel, a avaliação neuropsicológica, ela consiste num conjunto de testes. Cada teste vai estar direcionado, né, a uma área específica do cérebro que domina um domínio cognitivo, né? Memória, atenção, relação espacial, relação temporal. Então, assim, ao aplicar, né, todos os testes, né, ao fazer toda a bateria de testes da avaliação, é feito, né, um relatório para que a gente possa quantificar como que estão essas funções. Ao quantificar essas funções, se tem, né, o benefício, né, de um olhar, né, para a pessoa, se ela está dentro do esperado, para a faixa de idade dela, para escolaridade, se essas funções estão dentro do esperado, ou se estiver abaixo, né, pode ser necessário algum tipo de intervenção, né? Geralmente,
Eu trabalho com avaliação neuropsicológica com indicações, né, de médicos, neurologistas, geriatras, psiquiatras, que encaminham para a gente para que essa avaliação ajude, contribua em um diagnóstico diferenciado, né? Ao fazer esse diagnóstico, né, existem alguns tratamentos que possam ser passados por medicação, pode ser por estímulos cognitivos, né, várias ações que possam ser tomadas ao final. E uma das vantagens que eu vejo da avaliação também, além de ter essa ação imediata, é também ao quantificar, né, quando a gente faz a avaliação novamente, daí 6 meses, né, dependendo do que for o olhar do médico, né, a gente pode estar comparando como que foi a evolução desse paciente. Para se comparar, precisa de quantificar. Então, a avaliação neuropsicológica vai quantificar como que estão essas funções, né, para uma ação imediata e também para que se possa, no futuro, comparar como que foram essas ações, se teve melhora dentro do quadro cognitivo do paciente. Então, assim, é uma ferramenta, Samuel, que eu vejo muito saudável para que possa quantificar mesmo as funções cognitivas, né? Não é tão conhecido, né, igual você falou, do público em geral, mas já é usada há muitos anos, né? E tem uma evolução muito saudável, né, para que a gente possa estar aplicando todos os testes. Então, em resumo, é um conjunto de testes, né, para que a gente possa quantificar as funções cognitivas. E até onde você, como psicólogo, pode chegar e pode falar para a gente como é que é esse teste? Ou é uma coisa mais guardada no segredo? Até onde você pode falar para o público também que nos acompanha sobre esse teste? São testes, Samuel, pode falar, não tem reserva nenhuma em falar sobre os testes, né? São testes de simples execução, né? Como o Mini Mental, né? Que é um mini exame do estado mental, que perpassa por vários domínios cognitivos, né? Tem testes de lista de palavras, né? Sinos, são testes de simples execução, alguns, né, voltados, né, para a lista de palavras, para a gente avaliar a questão da memória, como é o RAVLT. Então, assim, são testes de simples execução mesmo, né? Testes que não são complexos para que se possam fazer, mas perpassa por várias formas, né? Por lista de palavras, por ações, né, de praxias, né? São várias ações, né, para se avaliar, né, um domínio com diferentes formas mesmo de execução. Você falou aí que é muito mais por indicação do médico psiquiatra. O paciente, por exemplo, que já é seu há algum tempo, ou talvez um novo paciente chega, ele pode pedir esse teste? Olha, eu tenho desejo porque eu quero melhorar, né, a minha saúde mental. Ele pode fazer isso, e até numa própria indicação do próprio psicólogo também? Pode acontecer sim, do paciente pedir, né, para que seja feito. O meu trabalho, geralmente, ele é em parceria, ou com o psiquiatra, neurologista, né, ou o geriatra, porque a minha ação, né, com a avaliação neuropsicológica é mais voltada para o público adulto e idoso, né? Ela pode ser aplicada também em crianças, adolescentes, né? Mas a minha ação ela é mais voltada para o público adulto e idoso. E recentemente, né, semana passada, uma paciente indicada, né, de formiga, né, indicada por uma médica de Belo Horizonte, ela fez a avaliação comigo e o marido pediu para fazer. Eu não vejo problema, né? São pacientes na faixa de 70 anos de idade. Ele viu, né, o relatório, né, a devolutiva com a paciente. Então, ele me pediu para ser feito como uma forma de prevenção, para um olhar para ele e tudo. E foi feita a avaliação toda com ele. Então, assim, por um pedido do paciente. Agora, a ação que eu vejo, né, mais efetiva, né, da avaliação seria com esse olhar também do médico
que aí vai estar pedindo mais exames, com um olhar mais amplo do paciente, consegue ter um diagnóstico diferenciado. Mas pode sim, Samuel, ser pedido pelo paciente ou através do psicólogo, né? Não vejo problema. A avaliação, ela vai mostrar somente o quadro atual ou ela pode mostrar algo também no futuro desse paciente, ou em termos de prevenção? Ela mostra o quadro atual, mas ao se quantificar esse quadro atual, você pode ter ações, né, onde você possa prevenir alguma patologia futura. Por exemplo, ao avaliar, né, ao final da avaliação, pode ser direcionado, né, sugestivo, que a pessoa tenha um déficit cognitivo leve, né? Esse déficit cognitivo leve, se ele não for tratado, né, ele pode ser, né, um fator de direcionamento, de maior probabilidade para uma demência, né? Então, ao se diagnosticar e tratá-lo, você pode evitar um quadro demencial ou inibir, né, ou retardar, talvez seria um quadro demencial. Então, assim, a avaliação é o retrato das questões cognitivas da pessoa no momento, né? E ao se fazer esse retrato com as ações que possam ser tomadas, pode evitar alguma patologia futura. Olha só, você falou dessa questão da parceria, né, principalmente com os médicos psiquiatras. Olha a pergunta que eu acabo de receber agora. Minha mãe está com 78 anos e devido a várias observações e vários exames, a neuro indicou o exame de testagem neuropsicológica pela indicação de declínio cognitivo. Ela pergunta que se com 78 anos, quando é que pode sair esse resultado? Se é imediato, se ela, paciente, tem que tomar conhecimento ou se pode ser a família. A pessoa não quis se identificar, não tem problema, nós estamos ao vivo, é terça-feira, dia 12, você pode continuar mandando a sua pergunta. Então, Samuel, repete, por favor. Ela falou o seguinte, que a neuro indicou para a mãe dela a testagem neuropsicológica pela indicação de declínio cognitivo. Ela pergunta se esse resultado sai no mesmo dia, se é a família que toma conhecimento ou se é a própria paciente. Tá, joia. Lembrando que a mãe dela está com 78 anos, ela diz aqui. Sim. Olha, agradeço muito a pergunta. A avaliação, geralmente, eu gasto em torno de 3 sessões para estar realizando. Eu não fico à vontade de aplicar todos os testes em um dia só, porque eu vejo que, por ser um número grande, um dos motivos, né, por ser um número grande de atividade, muitas vezes a pessoa pode começar a dar algumas respostas abaixo do esperado por cansaço e não porque aquele domínio cognitivo não está bom. Então, geralmente, são gastos em torno de 3 sessões para que se possa fazer todos os testes. Eu falo em torno porque eu gosto muito de seguir o ritmo do paciente. Tem pacientes que às vezes a gente consegue encurtar um pouco mais, fazer em 2, tem alguns que a gente faz em 4 sessões, pelo ritmo do paciente, por questões externas também, acho que é importante falar aqui, porque durante a aplicação dos testes, né, já aconteceu o caso do paciente esquecer os óculos, né, e para um teste é necessário, então a gente às vezes faz alguns testes que não é necessário, encerra a sessão e orienta, né, trazer os óculos, o aparelho auditivo, né, que é muito importante para que a gente possa ter a comunicação saudável com o paciente. Então, em torno de 3 sessões para estar fazendo todos os testes. Após fazer todos os testes, eu faço o relatório e a minha forma de trabalhar, né, tem alguns profissionais que trabalham um pouco diferente, mas a minha forma, eu gosto muito de dar a devolutiva do relatório para o paciente, né, se for a escolha do paciente, dependendo do caso, para os familiares, né, que isso aí é conversado durante as sessões. Ele pode ser passado para o paciente ou para os familiares, ou, né, junto, né. Então, assim, geralmente são 3 sessões para aplicar todos os testes, mais uma sessão da devolutiva, que pode ser para o paciente ou para os familiares.
Legal, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer a presença do psicólogo Renato Rezende, um dos grandes nomes da psicologia aqui da Divinópolis. Ele que é parceiro aqui da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis. Nosso tema inicial é sobre a questão da avaliação neuropsicológica. O Renato também faz parte da equipe do médico Dr. Cláudio Roberto Almada, que é cirurgião bariátrico aqui da Divinópolis. Nós vamos falar no próximo bloco sobre a questão um pouco da depressão, né? Desse papel importantíssimo do psicólogo. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399.
Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 12 de outubro, é feriado nacional e nós estamos ao vivo. Antes de voltarmos com a nossa entrevista, deixa eu dizer para você que a construtora FK, construtora e incorporadora, você sonha e a gente constrói. A construtora FK é o novo conceito de construtora aqui na cidade de Divinópolis. Eu vou deixar aqui o telefone de contato, que é o 99921-9070, para que você possa se informar sobre os novos empreendimentos da direção da construtora FK em Divinópolis. No Instagram, FK Construtora, do meu amigo Oséias. O Oséias que está aí prometendo um lançamento futuro para o bairro Manuel Valinhas. Vem aí, talvez, o edifício mais moderno, mais alto do bairro Manuel Valinhas. Está sendo muito bem preparado e preparado com muito carinho. Um abraço a toda a equipe da Construtora FK, um novo conceito de construtora em Divinópolis. Na próxima terça-feira, dia 19 de outubro, eu vou ter o prazer de receber aqui o médico cardiologista. Nós vamos falar sobre a questão da prevenção das doenças cardiológicas. O Túlio coloca a chamada para a gente. E no dia 19 de outubro, o programa Mostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da prevenção das doenças do coração. Pela primeira vez, eu vou ter o prazer de receber o médico cardiologista Dr. Guilherme Coulsen. Dr. Guilherme, programa Mostra Grátis, muito boa noite. Obrigado por nos receber aqui no seu ambiente. É possível prevenir as doenças do coração? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Sim, é possível e é necessário, né, Samuel? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, né? E a gente tem como função, né, sendo cardiologista, prevenir e tratar adequadamente essas doenças. Você pode falar para a gente um pouquinho, principalmente sobre a questão da hipertensão arterial e também sobre a glicemia alterada? De que maneira elas interferem negativamente na vida do paciente? Sim, Samuel. A hipertensão e o diabetes ou o pré-diabetes, que estão relacionados com a glicemia alterada, são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E o seu diagnóstico correto e adequado junto ao seu tratamento são fundamentais para a prevenção e tratamento dessas doenças. Muito obrigado aí pela sua participação no programa Mostra Grátis. Portanto, no dia 19 de outubro, é ao vivo, 9 da noite, aqui na TV Candidez. Obrigado e até lá. Eu que agradeço, Samuel. Boa noite e até lá. Um abraço para o médico Dr. Guilherme Coulsen. Portanto, ele que é de Itapecerica, atende também em Divinópolis na próxima terça-feira, pela primeira vez, ao vivo, no estúdio da TV Candidez. Antes de voltarmos com o psicólogo Renato Rezende, uma dica importantíssima. Há 3 semanas atrás nós ouvimos aqui a médica oftalmologista, a doutora Maria Carolina de Miranda Melo. Ela falava aqui algumas dicas importantíssimas no que diz respeito à saúde dos olhos. Ela que faz parte do Instituto de Olhos aqui de Divinópolis. E agora a sequência da segunda gravação, curta e objetiva, e o Túlio coloca pra gente. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são as doenças mais comuns que podem ocorrer em recém-nascidos. Na verdade, no recém-nascidos são muito raras. Felizmente, são muito raras. Mas doenças como catarata congênita, glaucoma congênito, quando diagnosticados, precisam ser tratados com muita urgência. Então, é por isso essa primeira avaliação. Apesar de serem raras, precisam de tratamento rápido. Eu gostaria que você falasse para a gente sempre ouve falar muito na questão do teste do pezinho, que ficou muito em voga, muito marcado na última década. E agora se comenta também sobre a questão do teste do olhinho. O que é o teste do olhinho e qual que é a importância dele? O teste do olhinho é o primeiro exame do bebê. Ele pode ser feito até no berçário, no hospital pelo pediatra. Quando isso não é possível no hospital, a mãe tem alta, o bebê não consegue ser feito esse exame, o pediatra encaminha para avaliação pelo oftalmologista, porque é o primeiro exame do bebê. Pais que carregam doenças dos olhos, que tipo de atenção devem ter com a chegada dos filhos? Ele deve se preocupar com relação a isso? Na verdade, nesses exames de rotina, a gente sempre avalia o quadro todo da saúde ocular desde a criança. Então, assim, os pais que têm alguma doença, claro, a gente vai ficar mais atento a isso, porque algumas doenças são genéticas. Mas no exame de rotina, a gente consegue diagnosticar essas doenças. Então, é importante essa avaliação de rotina. Mesmo aquela criança
que não percebe dificuldade, que não reclama, que o pai não observa nenhuma dificuldade. Nós falamos agora sobre a questão das doenças em recém-nascidos, a gente ouve também falar na questão da catarata congênita em crianças com menos de 1 ano de idade. Isso pode ocorrer e qual que é o tipo de tratamento? Pode ocorrer. O tratamento é cirúrgico, né? Um tratamento precoce. Isso no teste do olhinho a gente consegue diagnosticar também. Ok. Bom, tem um outro assunto agora que também é muito presente, ele é atual, que é a questão dos estudantes. Com a pandemia, muitos tiveram e estão tendo aulas online. Então, a presença dessa pessoa diante do computador tem sido com uma grande frequência. Eu gostaria que a médica comentasse com a gente aqui ao vivo no programa Nossa Graça da Saúde sobre que tipo de atenção estudante e pais devem ter nesse momento de muita presença diante da tela. Na verdade, assim, foi preciso, né, usar muita tela por causa das aulas online. Pessoas que trabalhavam, né, precisavam trabalhar de forma remota, também usando muita tela, os adultos também. Crianças começaram a apresentar mais sintomas, mais cansaço, observando mais dificuldade, às vezes até um certo atraso nesse desenvolvimento, precisam ser avaliados, porque pode ter um diagnóstico de alguma alteração visual que precisa ser corrigida. E os adultos também, eles começaram a ter mais queixas e apresentar mais sintomas. Então, é importante essa avaliação com o oftalmologista. Ok, quero aqui agradecer a presença da médica oftalmologista, a clínica doutora Maria Carolina de Miranda Melo, ela que é do Instituto de Olhos aqui em Divinópolis, que está localizado no Prêmio Taué, na rua São Paulo 335, sala 607, 606. Eu vou deixar aqui o telefone de contato, 41 41 82 82. Nós temos também a presença do Dr. Steve Eduardo Glória, que é médico oftalmologista, cirurgião também. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Nossa Graça da Saúde. Eu que agradeço. Boa noite. Um abraço à doutora Maria Carolina de Miranda Melo, médica oftalmologista. Um abraço também para o doutor Steve Eduardo Glória, do Instituto de Olhos, nessa parceria na Dica de Saúde aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Antes de voltarmos aqui com o meu entrevistado, com o meu amigo psicólogo Renato Rezende, apenas fazendo aqui uma breve explicação, na semana passada nós reprisamos a entrevista com o doutor Juliano Silva, dentista especialista em plantodoncia. E aqui vale até uma pequena observação. Nós tiramos aí um período curto, né, um período de descanso aí de menos de uma semana, mas que pegou também a terça-feira, né? Por hábito, nós não temos aqui o costume de sempre reprisar, para que você possa ter uma ideia, em 2020, que foi o ano da pandemia, nós tivemos apenas uma reprise, e foi justamente porque o estúdio da TV Candidez, ele estava precisando ser preparado para o debate dos candidatos a prefeitos aqui da Divinópolis. Então, na semana passada, nós reprisamos aqui a entrevista, uma vez que nós tiramos aí alguns dias de descanso para uma curta e saudável viagem. Eu conversava com o Dr. Juliano Silva ontem e hoje também pelo WhatsApp, e ele nos dava o retorno positivo da sua entrevista e esse feedback sensacional dessa sua entrevista. O Dr. Juliano vai estar com a gente em breve, provavelmente em dezembro. O Renato, eu falava agora que eu tirei uns dias aqui de descanso para fazer uma viagem, eu estive até na Serra Gaúcha, em Gramado, Canela, você também já esteve lá. Já. Como psicólogo, você acha importante esse arejar a mente nessa viagem? Como é que você... Não estava combinada essa pergunta, não. Como é que você vê isso, Renato? Samuel, vejo fantástico, com certeza. Eu recomendo muito, né, uma viagem saudável, igual você estava me falando, né, uma viagem em família, né, para arejar, né, novos ares, novos contatos. Isso eu vejo que faz muito bem para a mente, faz muito bem, né, para o emocional. Eu também gosto muito, né, igual você me falou, né, da sua viagem. Eu também estive lá, né, também na Serra Gaúcha, um lugar fantástico, né. Então, assim, eu vejo que é muito bom, né, muito bom para o emocional, né, ter esses, né, momentos saudáveis. Independente do lugar, né, a pessoa tem que ir onde é que ela se sente bem. Você concorda comigo? Mas estamos falando aqui especificamente da Serra Gaúcha, que você já foi. Eu voltei de lá agora pela segunda vez e você volta com uma sensação de querer voltar de novo e ir a lugares que você não conhece. Eu comentava com a minha mulher, com meu filho, com a minha nora, que esse é o desejo. O Renato, na pergunta anterior da
da telespectadora que perguntou sobre a mãe dela, né, da questão do declínio cognitivo. Você quer acrescentar algo nessa resposta? Sim, Samuel, eu fiquei, né, eu respondi, né, a ela e fiquei com esse ponto aí, porque ela falou desse detalhe, né, que na indicação do médico está a palavra declínio cognitivo. Eu gostaria de falar um pouco desse termo, porque, assim, muitas vezes no dia a dia, né, os familiares observam que o idoso, né, igual a essa senhora que mandou a pergunta, a mãe dela tem 78 anos, então observa às vezes que o idoso está com a memória, né, um pouco pior, né, ou alguma questão de comportamento, alguma questão na atenção. Então, assim, que isso são declínios, pode estar direcionado a declínios cognitivos. E a avaliação neuropsicológica, a gente vai tirar desse olhar, né, de acho que está pior, para quantificar o quanto está pior, né, se realmente está para aquela idade, escolaridade abaixo do esperado, ou está dentro do esperado, ou acima. Então, é muito importante olhar, né, para esse termo do declínio cognitivo, né, que a avaliação neuropsicológica ela vai quantificar mesmo, tirar desse acho que não está bom, para realmente, em números, a gente está junto com o relatório, tendo esse olhar, né, para as funções cognitivas. Que legal, que bacana essa sua explicação aí, que veio completar, né, principalmente desse assunto que é relativamente muito novo para a maioria das pessoas. Você concorda comigo? Concordo sim. As pessoas querem saber um pouco mais, né, principalmente quando você tem uma indicação, seja ele de um psiquiatra ou seja até mesmo de um neurologista, né, o geriatra. Então, eu trabalho muito em parceria com esses profissionais, né? Geriatra, neurologista, psiquiatra, né? Que, né, que geralmente indicam, né, igual eu falei na resposta anterior, eles indicam para avaliação neuropsicológica como um exame, né, e com os outros exames, né, que se pede a mais, tem um olhar amplo desse paciente para que se possa fazer um diagnóstico diferenciado. Ô Renato, você esteve aqui da última vez, e se eu não estou enganado, a nossa última entrevista foi em dezembro de 2020, e você aqui recebeu aquela homenagem, né, de seus amigos, parentes, né, a sua irmã falou, a sua filha também comentou aqui, e foi um momento emocionante, né, naquela situação lá. E você, como psicólogo, a gente percebe da sua capacidade, né, e da sua competência em termos de psicologia que a gente fala. Você faz parte da equipe do médico Cláudio Roberto Almada, que é um cirurgião bariátrico, também parceiro aqui da TV Candidez. Tem até uma foto dele agora há pouco, né, da última sessão de fotos que nós fizemos aqui para o nosso outdoor. Como é que é o trabalho do psicólogo? Eu gostaria que você fizesse um resumo antes da gente entrar sobre a questão aí aí está a foto do médico Cláudio Roberto Almada, que é uma figura sensacional. Como é que é esse trabalho do psicólogo numa equipe multidisciplinar para capacitar, né? Eu acho que você deve fazer o pré e o pós-cirurgia bariátrica também. Como é que é esse papel da psicologia? Samuel, antes de responder a pergunta, né, eu gostaria de falar da questão da homenagem, né, que eu fiquei muito feliz, não esperava de forma alguma. Foi surpresa, né, Renato? Foi completamente surpresa. Eu fiquei muito feliz, me fez muito bem, te agradeço muito, né, ver pessoas que a gente ama, né, como minha esposa, minha filha, né, pessoas que falaram, né, dá, né, mais sentido para nosso trabalho, para nossa caminhada, né. Quero te falar aqui, né, ao vivo, que você fez muito bem, né, a mim mesmo como pessoa, né, me fez uma alegria enorme aquele dia, viu, Samuel? Que legal. Muito obrigado, viu? Bem bacana. Quanto à questão da psicologia, né, o trabalho do psicólogo, né, no pré e pós-cirurgia bariátrica, eu vejo assim, de extrema importância para estar olhando, né, para o emocional do paciente antes da cirurgia, para que a gente possa juntos, né, eu falo muito com os pacientes, quando a gente consegue fazer um vínculo saudável, né, com uma equipe multidisciplinar, que é o caso nosso lá com o Dr. Cláudio Almada, né, quando a gente faz o vínculo saudável, a gente consegue
direcionamentos saudáveis. Então, no pré-cirúrgico, a gente vai estar levantando todo o perfil, né, psicológico do paciente, trabalhando sobre informações quanto à cirurgia, que eu vejo quanto mais informado, né, com precisão mesmo, com um olhar saudável para a cirurgia, eu vejo que é melhor para o paciente. Então, a gente trabalha as questões emocionais, trabalha as questões, né, de informações quanto à cirurgia, e depois da cirurgia a gente vai estar buscando trabalhar as mudanças de hábito, a internalização, né, de hábitos de vida saudável, né, de uma alimentação saudável, né, a autoimagem positiva, que eu vejo que é muito importante, né, que com a perda de peso, né, é muito importante e necessário o paciente ir trabalhando a questão da autoimagem, para que se identifique mesmo, né, que mesmo que é algo desejado, a perda de peso, muitas vezes o paciente entra até em sofrimento por não se identificar, não se enxergar naquela imagem nova. Então, a gente busca muito trabalhar isso, né, a autoimagem saudável e todas as questões emocionais que possam surgir, né, no pós-cirúrgico, a gente trabalha e já, né, nossa parceria com o Dr. Cláudio é desde 2010, né, que estamos, né, numa caminhada aí, buscando, né, dar esse suporte, né, dentro do emocional, suporte psicológico aos pacientes da cirurgia bariátrica. Dia 11 de novembro agora, né, vai ter o congresso de cirurgia bariátrica, então a gente busca sempre estar, né, atualizando e nos congressos, buscando, né, o que há de mais novo e melhor para os pacientes. Renato, olha só, estou recebendo aqui, valeu a sua explicação aí, né? Dentro desse contexto, dessa sua área de atuação aí, que é importante a gente também fazer essa citação. Nós já fizemos um programa aqui com o Renato, falando só sobre essa questão, né, do papel e da importância do psicólogo. O Renato, estou recebendo aqui várias perguntas. Bom. Nessa última metade do programa, as perguntas vão chegando. Minha mãe tem 74 anos, fez vários exames, ressonância 2 vezes, que não diagnosticaram Alzheimer. Até então, uma demência em tratamento com medicamentos para Alzheimer. E apresenta vários sintomas bastante característicos. Está bastante confusa a fase. Seria uma indicação para o caso dela, dessa avaliação? Obrigada, Nilda, do bairro Afonso Pena. Obrigada, Nilda, pela sua mensagem. Ela fez aqui um resumo. Não foi diagnosticado Alzheimer, mas muito embora alguns sintomas são bastante característicos. Muito obrigado, Nilza, pela pergunta. Eu vejo que sim, Nilza, o que você me disse, né, das questões, sua mãe está mais confusa, né, você observa algumas perdas, né, cognitivas, algumas mudanças, né, de comportamento na sua mãe. Então, assim, a avaliação neuropsicológica ela vai estar quantificando, né? Ela já faz uso, né, de algumas medicações, pelo que eu entendi na pergunta, né, quanto à questão de algum tratamento demencial. Então, ela já, acredito eu, que ela já está com um acompanhamento médico. Então, assim, a avaliação neuropsicológica pode contribuir muito para esse olhar diferenciado em qual área que possa ter uma necessidade de uma atuação maior, né? Tanto com a medicação quanto com estímulos, né, cognitivos. Né? Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor Renato. Tenho neto de 2 anos e 8 meses. Ele ainda não fala. Ele fala só uma palavra. Não tenho... eu tenho que procurar alguma ajuda médica para ele? São 2 anos e 8 meses. O Renato explicou aqui a questão da posição dele, principalmente a questão do atendimento adulto, né? Como é que você pode ajudar essa pessoa aqui? Que profissional ela poderia procurar, Renato? Meu olhar, né, da avaliação neuropsicológica é mais com adulto e idoso, né? Seu neto está com 2 anos e 8 meses, né? Não está falando. Então, assim, eu vejo que é muito importante, né, o acompanhamento do pediatra, né, uma fono, que possa estar te auxiliando, né, nesse momento, né, que pode ser algo do momento, né, de uma fase ou alguma questão que precisa de alguma intervenção. Infelizmente, né, eu não tenho tanto esse olhar, né, para criança, né, eu não tenho, né, na minha caminhada da
da psicologia, eu fui direcionando o trabalho mais para adulto e idoso. Então, assim, eu sugiro, né, uma fonoaudióloga, né, ou o pediatra, né, para estar ajudando aí você, né, com o seu neto. E seria um bom início, né? Uma fonoaudióloga ou pediatra que talvez poderia até indicar um outro profissional, talvez, dentro da necessidade, né, numa avaliação. Sim. A Tamira está perguntando aqui o seu contato, daqui a pouquinho o Túlio vai colocar para a gente, é no prédio do Pioneiro, sala 713, aqui na cidade de Divinópolis. O contato do WhatsApp, que é o 999229977. Olha só, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje e a gente vai falar um pouquinho dessa relação da depressão com a prevenção do suicídio, uma vez que terminou agora há pouco o Setembro Amarelo. Daqui a pouco a gente está de volta. A Mega Scan agora conta com ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399.
bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para um casal muito especial, o Renato e a Alexandra Leca. Renato é um primo muito querido, já de muito tempo. E mandando um grande abraço para esse casal simpaticíssimo, porque no próximo dia 6 de novembro vem aí o grande dia, o casamento do Tiago, seu filho. Quero aqui agradecer aqui de público o Renato e a Leca pelo convite. O Tiago vai estar aí casando com a Mayra numa reunião muito festiva. Vai ser na Estela Maris no dia 6 de novembro aqui através do programa Mostra Grátis da Saúde. Quero aqui parabenizar o Tiago, quero parabenizar a sua noiva, futura esposa Mayra, mandando um grande abraço para o Renato, meu primo, para a Leca, um grande abraço para todos. Obrigado aí ao Túlio. O Dr. Gustavo Soares, ele que é um especialista na cirurgia da hérnia inguinal, esteve conosco. Provavelmente em dezembro vai estar de volta. Ele estampou conosco a campanha do outdoor do programa Mostra Grátis da Saúde e, portanto, foi um resultado muito positivo. Um abraço para o Dr. Gustavo Soares. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a nossa entrevista de hoje. Estou aqui recebendo aqui Renato Rezende, ele que é psicólogo. No mês passado aqui nós tivemos uma entrevista com o Dr. Vladimir Costa e Silva, ele que é o médico psiquiatra e falava sobre a questão do Setembro Amarelo. Nós falávamos sobre a questão da prevenção ao suicídio e o papel importantíssimo, né, da família, do psiquiatra, e ele falava do papel do psicólogo. O Renato, como é que é o trabalho do psicólogo nessa questão da prevenção ao suicídio e tem uma relação direta com a depressão? Sim, eu vejo que um dos motivos, um dos gatilhos de maior incidência do suicídio está ligado à depressão. Eu vejo que a psicologia ela tem muito a contribuir no acolhimento, no tratamento desses pacientes que estão dentro desse sofrimento psíquico. A depressão, eu vejo que ela leva o paciente a perda de sentido de vida, e dentro de um processo de terapia, num processo bem elaborado, junto com o paciente, pode-se ressignificar muitos pontos, para que se possa ter um sentido de vida saudável, trabalhar alguns gatilhos, que proporcionam, esse estado da pessoa de manter-se numa tristeza profunda e junto com a psiquiatria, que eu vejo muito importante que em muitos casos são necessários as medicações para que se tenha o estímulo dos neurotransmissores, para que a pessoa possa associar a medicação com a terapia para que ela possa superar. É possível superar. Eu falo muito para quem está nos assistindo, notando uma tristeza mais profunda, com mais de 2 semanas, de algum familiar, alguma pessoa próxima. Procure ajuda. A gente, na psicologia, tem todo esse olhar para estar acolhendo essa pessoa e buscando muito esse ressignificar e o sentido de vida. Com relação à família, o que a família deve ficar atenta e que tipo de informação ela deve passar, por exemplo, num tratamento do paciente com o psicólogo? Eu vejo que a família tem que ficar atento a mudanças de comportamento, a tristeza, a pessoa começa a se fechar, o isolamento social. Então, são muitos sintomas que a pessoa começa, às vezes sintomas que são muito sutis, mas que o familiar que está no dia a dia, ele consegue observar a mudança de comportamento, que nem sempre é aquela pessoa triste, amoada, que está deprimida e com a probabilidade de um autoextermínio. Às vezes pessoas que têm um comportamento extrovertido, ela pode ter também tendências. Então, assim, o familiar, ele, por estar junto todos os dias, eu vejo que tem
possibilidades, né, de notar mudanças de comportamento. E ao notar essas mudanças, procurar, né, o psicólogo ou o psiquiatra para que se possa relatar essas mudanças, para que se possa passar para o profissional tudo aquilo, né, do dia a dia do paciente ou alguma questão de momento, né, pode ser algum trauma, pode ser alguma questão, né, agora na pandemia aconteceu muito as questões de perdas, né, profissionais. Então, assim, é muito importante os familiares passarem para os profissionais o maior número de informações possível para que a gente possa estar acolhendo essa pessoa, né, e ressignificando para uma qualidade de vida. Ô Renato, a gente como jornalista faz a pergunta e você vê de que maneira você se sente mais à vontade para responder. A depressão é o carro-chefe para as maiores queixas dentro do consultório da psicologia, por exemplo? Sim, eu vejo que sim. A depressão, ela é muito recorrente. É algo que eu vejo que a gente tem que tratar com muita seriedade. Infelizmente, a gente ainda escuta, né, no senso comum, talvez até em alguns âmbitos familiares, né, falar que aquilo vamos colocar assim, olhar pejorativo para a depressão, como se fosse uma frescura, como se fosse algo que não tem que ter relevância, e não é. Eu vejo que é algo que tem que ser tratado, é algo sério, é algo que a gente lida muito no consultório, e eu olho a depressão com grande seriedade mesmo, e aí eu vejo que é muito importante os familiares terem esse olhar também, para que se possa ajudar as pessoas. E quanto mais rápido, sabe, Samuel, a gente consegue detectar e tratar, eu vejo que a probabilidade da superação ela fica maior. Então, assim, quanto mais as pessoas vão empurrando, que o brasileiro tem essa mania, às vezes, de empurrar com a barriga, né? Vai deixando, é um assunto que né? não pode deixar. Então, assim, eu vejo que é algo que é sério, que a gente tem que ter um olhar sério, e quanto mais rápido a gente trata, melhor, né? Eu vejo que no consultório a gente observa que os índices de superação são mais saudáveis. Ô, Renato, eu queria que você respondesse aqui de uma maneira bem resumida, a gente já está caminhando para o final do programa. Boa noite, Samuel, meu nome é Vanusa, minha mãe tem 73 anos e está com lembranças de quando nós, filhos, éramos crianças. Eu já estou com 53 anos. Pergunte ao doutor Renato o que pode estar acontecendo com ela. Obrigado, Vanusa, pela sua pergunta. Renato, como é que você pode ajudar aqui nessa orientação a Vanusa? Obrigado, Vanusa, pela pergunta. Olha, Vanusa, é algo que a gente tem que aprofundar mais, né? Ela ter as lembranças tardias, né? Pode ser, só uma hipótese aqui, né? Não tem como eu te afirmar, mas pode ser que está tendo algumas perdas de memória imediata, né? E as memórias tardias, elas demoram um pouco mais para que se tenham perdas. Então, é algo que a gente precisa muito de conversar, né? De aprofundar um pouco mais. Pode ser, né? Que ao conversar a gente possa fazer os testes de avaliação neuropsicológicas para a gente quantificar as questões cognitivas, para que a gente possa observar se não tem perdas cognitivas, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa aprofundar um pouco mais para me poder te dar essa resposta mais assertiva, né? Mas é importante a sua pergunta, Vanusa, porque, assim, você já está falando notando mudança de comportamento na sua mãe, né? Se nota mudança de comportamento, é muito necessário a gente buscar tratamento, né? Obrigado pela pergunta. Muito bem, para finalizar essa entrevista, eu vou deixar aqui o telefone de contato do psicólogo Renato Rezende, que é o 999229977, daqui a pouquinho o Túlio vai colocar para a gente. Está no edifício Pioneiro 713, tem um telefone fixo também, que é o 3214-7971. O telefone do Renato está ali na tela aí, você pode entrar em contato. Você faz um resumo rápido para a gente aqui fechar esse programa de hoje. Renato, como é que você avalia essa nossa entrevista de hoje e para reforçar a importância da avaliação neuropsicológica para principalmente os adultos? Samuel, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite.
É com muita alegria que eu venho aqui, né, falar sobre a psicologia, falar do que a gente gosta, do que a gente ama. Eu vejo que é sempre muito bom, né? Então, eu fico muito grato pelo convite. Falar um pouco sobre a avaliação neuropsicológica, né? Esse olhar, né, para as questões cognitivas, né? Esse olhar para o idoso, né? Esse olhar para o adulto, porque é bom ressaltar, né, que nem sempre a avaliação neuropsicológica a gente tem que fazer no adulto ou no idoso, né? A gente pode fazer no adulto como uma forma de prevenção, né? Eu vejo que o envelhecimento bem-sucedido é algo muito importante, né? Então, a gente tratar e quantificar desde mais novo, eu vejo muito importante. Então, assim, é com grande alegria, né, que eu, né, ressalvo mais uma vez de estar aqui conversando nesse feriado, né, com você, Samuel, e assim, se também quanto à questão da depressão, a gente conseguiu tocar o coração de uma pessoa aí em casa, né, para que ela possa tratar, né, buscar mudança, buscar ajuda, que eu acho que a palavra é essa, né, buscar ajuda, eu já fico muito feliz de ter conseguido tocar o coração que seja de uma pessoa, né, que está nos assistindo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu assisto, né, nas terças-feiras sempre o programa Amostra Grátis. Eu vejo que é um trabalho muito saudável que você faz para Divinópolis, viu, Samuel? Quero te elogiar e traz para a gente, né? Lá na minha casa eu assisto, né, informação de qualidade, né, aqui em Divinópolis, então fico muito satisfeito de poder estar participando. Muito obrigado. Ô Renato, eu que agradeço aqui a sua presença, que você continue com essa calma, com essa tranquilidade e passando essa segurança, né, principalmente para os pacientes. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, que é dia de programa de saúde gravado a partir de 1 da tarde. Ao vivo, a gente volta na próxima terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Para você uma boa noite, Renato. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.